Bom dia, irmãos. Tudo bem? Irmãos, vou começar o nosso devocional. Bom dia aos irmãos que estão entrando agora. Vou começar o nosso devocional. Que Deus possa falar ao nosso coração, possa nos ajudar a ter conforto e entender, a encarar melhor as nossas situações do nosso dia a dia. Eu vou começar com uma palavra de oração para que a gente possa começar nosso devocional. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais um dia de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é soberano. Fala conosco, Pai, enche o nosso coração de esperança por meio da Tua palavra, lembrando-nos, ó Pai, da Sua obra, da cruz, Pai, do que o Senhor irá fazer ainda por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Cristo, que Pai, que eu suplico e sou grato. Amém. Eu quero começar falando sobre nossas autoridades, né? Sexta-feira o Marcelo fez uma palavra pastoral e que eu fiquei pensando muito sobre esse assunto, né? Sobre as nossas autoridades, né? Como a gente tem lidado com toda essa situação, né? E eu falei, puxa vida, eu acho que um devocional nesse sentido, né, eu acho que é importante para a gente lembrar aonde está a nossa esperança, né? Quem é a nossa esperança em toda essa situação, né? Porque a gente vive dias difíceis, né? Em termos dos nossos governantes. As nossas autoridades são pessoas bem difíceis, né? Pessoas de coração duro, pessoas orgulhosas e soberbas, né? E fica difícil muitas vezes a gente encarar e olhar para eles como uma autoridade na nossa vida, né? Como pessoas que estão ali para nos direcionar a um caminho, né? A guiar uma nação, né? Então eu fiquei pensando essa semana, desde sexta-feira do Palavra Pastoral do Marcelo, sobre justamente esse papel das nossas autoridades e como a gente encara toda essa situação, porque é difícil, né? A gente olhar para a autoridade e de certa forma ter certo respeito por atitudes tão ruins que muitas vezes eles causam, né? Pelo mal que muitas vezes tem causado a nossa nação, as pessoas, a maldade, né? Talvez a gente tenha visto nesse momento de pandemia, né? O quanto, se a gente não via nos dias antes dela, mas talvez agora a gente consiga ver e dimensionar maior a dimensão do pecado, né? Quanto o pecado é ruim, né? A gente tem visto, enquanto a gente é frágil nessa situação, quanto que o pecado trouxe fragilidade a nós, né? Por meio da morte, por meio de doenças, por meio de tantas coisas ruins que tem acontecido, né? Então, mas eu quero fazer uma reflexão exatamente nesse papel, né? Dos nossos líderes, daqueles que têm governado o nosso país, a nossa nação, e muitas vezes têm nos feito tão mal, né? Mas nós temos algo maior para pensar, né? Algo melhor e algo muito mais esperançoso do que simplesmente esperar nas nossas autoridades vir algo de bom, né? Então, eu queria começar com o mesmo texto que o Marcelo começou, né? Que era o Romanos 13, né? E eu quero ler dois textos que falam sobre as autoridades, sobre o papel delas sobre nós, né? E o primeiro é Romanos 13:1, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, versículo 1. A mesma ideia a gente encontra em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor daqueles que praticam o bem. Então, irmãos, toda autoridade, todo líder, todo governante, ele está simplesmente debaixo da mão e do poder de Deus ali, né? Aquela posição ao qual ela se encontra, né? O texto de Romanos 13 traz autoridade num termo um pouco mais abrangente, né? Num termo um pouco mais geral. Ele não se restringe a governantes, né? Políticos, coisas do tipo, ao rei, mas a qualquer autoridade ao qual a gente esteja subordinado, né? Seja
Você, filho, né, que mora com seus pais. Então, crianças que estão assistindo, né, o papai é autoridade, tá? Papai e mamãe são autoridades e você precisa respeitá-las porque foi Deus quem colocou na vida de vocês. Mas todos nós também que trabalhamos e temos chefe, né? Nós que somos maridos e que também estamos submissos ao cabeça da igreja, que é Cristo. Então, os nossos governantes são pessoas que foram colocadas lá por Deus, né? Não existe autoridade sem a instituição, sem a mão do Senhor a quem a coloca ali. Então todos os nossos governantes, por pior que sejam, né? Por pior que a gente olhe e enxergue coisas ruins neles, o Senhor os colocou ali, né? O Senhor os instituiu naquela posição, né? Como diz os textos. E as autoridades têm um papel bem claro nas Escrituras, que as autoridades existem para uma organização social, para servir, né? Eles precisam ser os maiores servos, né? Assim como Cristo é, né? O maior servo, para promover justiça, né? E punição do mal. Esse é o papel das autoridades, né? Esse é o motivo pelo qual Deus instituiu governantes para que representassem e fizessem um papel bom, né? Um papel que representasse o Senhor. Esse é o papel das nossas autoridades. E de fato a gente não consegue enxergar, né? Muitas vezes esse tipo de papel, esse cumprimento, né? E quando você vê alguma coisa boa para acontecer, outras pessoas não permitem que aquilo aconteça. Então há uma briga ainda, né? Mesmo dentro dessa realidade de governantes que a gente tem, quando alguém quer fazer o bem, outros não querem deixar porque aquilo vai promover aquela pessoa, né? Então um outro quer fazer um bem, outros não deixam. Então existe uma briga muito forte de egos e de interesses, né? Que nos acabam minando o coração, acabam nos deixando com o coração triste, chateado e muitas vezes sem esperança, né? Naquilo que a gente está vendo. E é desencorajador, irmãos, ver como que as coisas desenrolam, né? Por isso que a gente precisa lembrar de algo muito maior, né? A gente precisa pensar numa realidade a qual nós estamos inseridos e que muitas vezes nós esquecemos por causa do contexto ao qual a gente vê essas coisas acontecendo, né, no nosso meio político. Precisamos lembrar que existe uma autoridade maior sobre todas essas autoridades. Como eu disse, toda a autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Então o Senhor a colocou ali. E o Senhor pode tirá-la a qualquer momento, né? A autoridade suprema é o Senhor. Não existe autoridade fora do Senhor. O Senhor continua soberano desde a eternidade passada, hoje e vai continuar eternamente soberano sobre todas as autoridades. Nada fugiu ao controle do Senhor. Mesmo por pior que sejam os nossos políticos, os nossos governantes, nada fugiu ao controle do Senhor. Se caso você tenha ficado preocupado com tudo que tem acontecido, né, com o que as nossas autoridades têm feito, o que o nosso presidente fala, o que o nosso governador decreta, né, o que o nosso prefeito tenta fazer, o que os outros políticos, deputados e senadores, né, tentam fazer, irmãos, o Senhor reina desde sempre. A sua autoridade é eterna. Nada foge ao controle da mão do Senhor. E a gente vê, né, às vezes talvez a gente tenta ver o nosso sofrimento se aproximando, né, pelas atitudes que as nossas autoridades talvez tomem, mas a gente lê, quando a gente lê a palavra, a gente vê a história talvez condensada em poucos capítulos, e a gente vê o desenrolar talvez de 40, 50 anos, né? E a gente acha que o Senhor age assim de forma tão abrupta, tão intensa. E o Senhor tem todo o poder para agir. Mas muitas vezes a gente está querendo que o Senhor haja tão rápido porque a gente quer aliviar um sofrimento que a gente já está premeditando por causa da atitude, por causa daquilo que nossas autoridades falam, fazem. Então, irmãos, o Senhor está controlando a história. O Senhor controla todas as autoridades. O Senhor está desenhando a história. Assim como desenhou desde o começo, o Senhor continua desenhando a história. O Senhor continua controlando a história com a sua mão poderosa. E por pior que estejam nossos governantes, o Senhor continua soberano. Nada vai fugir ao seu controle, né? Então, a gente vê se desenrolar na história na Bíblia, que parece que acontece tão rápido, quando na verdade é um negócio que demorou muito tempo. E a gente precisa entender que o Senhor, né, vai trabalhando conforme o seu plano. E a gente precisa ser paciente e esperar no Senhor, esperar a sua ação, esperar a sua mão poderosa agir, né? Nós precisamos ser pacientes
e saber esperar o tempo do Senhor. Alguns textos falam muito forte sobre o controle do Senhor desde a eternidade até os dias de hoje e para sempre, né? Como, por exemplo, o Salmo 47, versículos 2 e 3. Pois o Senhor é altíssimo, é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs os nossos pés às nações. Outro texto também que fala sobre a grandeza e o reinado do Senhor. Salmo 93, versículos de 1 a 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu. O Senhor se cingiu e firmou o mundo, que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Os profetas ansiaram e ouviram falar muito sobre um grande reino que viria, né? Um grande rei que viria, né? E nós vemos manifestado, né, o cumprimento desse grande rei em Cristo, né? O que eles ansiaram em ver, nós podemos ouvir falar e veremos um dia todos juntos, né, quando Cristo voltar. E o texto de Efésios 1 diz o seguinte: o poder de Deus, o qual é exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no século vindouro. Então, irmãos, o Senhor reina desde sempre. E o Senhor entregou a Cristo o poder sobre todo principado, potestade, poder e domínio. E não só isso, mas também o nome dele é maior do que qualquer outro. Não há ninguém maior que o Senhor. Não há ninguém que reine soberano fora do Senhor. O Senhor controla todos os nossos governantes. O Senhor controla todo o desenrolar da história. Tudo o que tem acontecido é permissão do Senhor. É o Senhor quem decreta que as coisas acontecem. Então, irmãos, precisamos esperar no Senhor, o tempo do Senhor, né? O desenrolar da história não é como uma leitura de um livro, uma leitura de um capítulo da Bíblia, que às vezes desenrola uma história gigantesca de tempo. Nós precisamos esperar no Senhor, esperar no seu tempo, sermos pacientes, né, em toda essa desenrolar da história, né? Que o desenrolar da história é muito favorável para nós, porque nós somos vitoriosos já em Cristo, né? Precisamos esperar no Senhor e confiar nele. Mas enquanto a nossa vitória plena não chega, a nossa glorificação não chega, né, nós temos um papel muito importante aqui, né? Enquanto a gente aguarda a nossa vitória, a vitória final de Cristo e a nossa glorificação com Ele, quando vamos reinar com Ele, precisamos estar atentos às nossas autoridades, né? Que elas não estão livres das nossas críticas, porque nós somos regidos por algo maior do que as autoridades. Nós temos a palavra de Deus, a qual rege a nossa vida, nossa moral, e o Senhor como nosso soberano, né? E olha só o que o texto de 1 Timóteo 2, 1 a 2 diz: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então nós temos um papel fundamental de suportar os nossos governantes por oração, né? Precisamos suportá-los em oração para que o Senhor também os suporte a fazer aquilo que é o seu papel como autoridade instituída por Deus, né? Precisamos orar para que eles sejam sábios e caminhem para o bem da nação, para o bem do povo, né? E para que sejam amostras daquilo que devem ser, né? De justiça, de luta contra o mal, né? Mas muitas vezes a gente tem alguma referência com as autoridades, a gente tenta às vezes esperar das autoridades um papel de Cristo, né? O qual a gente almeja no futuro, quando na verdade eles não são o Cristo, eles são na verdade autoridades que vão governar enquanto Cristo não vier governar de fato. Então, mas nós precisamos suportá-los, né? Para que eles sejam abençoados e tenham sabedoria do alto, a mão do Senhor possa agir para que Ele possa governar bem para toda a nossa nação. Então devemos manter uma vida de oração,
diariamente e constantemente pelos nossos governantes, né? Ainda mais em tempos difíceis, onde nossos governantes precisam de sabedoria, precisam de discernimento do que fazer, né? A situação de pandemia parece uma situação simples e é só faz isso e aquilo, né? Quando na verdade não é, algo complexo. Nós estamos lidando com a vida das pessoas, né? Com a economia, com os empregos, e é tanta coisa, é tanta variante que que eles precisam avaliar, que eles precisam de sabedoria do Senhor para como agir nessa situação. Diante dessa pandemia, nós também precisamos lembrar que o nosso papel, talvez num momento tão específico, né, e tão difícil quanto esse, a gente precisa lembrar que nós temos um papel de continuar a proclamação das boas novas, de vivermos a verdade intensamente. As nossas autoridades não são aquelas que regem a nossa vida, né? Nós precisamos continuar mantendo o nosso bom caminhar com Cristo, né? A palavra de Deus é a nossa regra de fé, é aquilo que determina como nós vamos viver para a glória de Deus. Então precisamos manter, né, esse bom caminhar em tempos difíceis. E a proclamação do Evangelho é extremamente importante, né? Porque nós mostramos a esperança que há em Cristo, né? E como que será um governante de fato, um governante real, né? Um governante bom, o qual a gente não consegue enxergar hoje essa realidade, né? Então precisamos mostrar o poder destruidor do pecado, né? Como o pecado tem agido no nosso meio, por meio dos nossos governantes, por meio da morte, né? As suas consequências na sociedade, e precisamos manter, né, a proclamação da salvação no verdadeiro Rei e Salvador. Precisamos proclamar esse mundo que existe um Salvador, um Rei que virá e que reinará com justiça, né? Ao qual eles precisam se arrepender dos seus pecados antes, para que vivam com esse Rei. Então precisamos não só continuar suportando nossos governantes em oração, mas também temos um papel fundamental de continuar vivemos a vida intensamente de pregação, né, de proclamação da verdade, do pecado, da justiça de Deus, e de que um dia um governante virá reinar sobre nós de forma perfeita. Precisamos também manter a fidelidade à palavra, né? Precisamos continuar vivendo intensamente a palavra, porque os nossos governantes, por mais que decretem coisas às vezes que sejam ruins, né, nós precisamos antes de tudo obedecer a Deus, né? Deus é a nossa obediência suprema. A gente não tem o dever de obedecer quando uma autoridade nos manda fazer algo que confronta diretamente a palavra de Deus. Mas precisamos obedecer a Deus antes de tudo, né? Como aconteceu em Atos 5, ou quando os discípulos estavam pregando, ensinando a Jesus, e o sumo sacerdote pede para que eles parem de ensinar a Jesus, né? E de fato eles não vão parar de ensinar a Jesus, continuarem ensinando a Jesus, mesmo sendo rebeldes à autoridade religiosa da época. Então precisamos estar cientes que precisamos viver, continuar pregando a palavra de Deus, continuar ensinando as pessoas sobre a verdade de Deus, sobre aquilo que é bom, né? E se atitudes dos nossos governantes são ruins, né, e a palavra de Deus nos diz que é ruim, então precisamos estar cientes que aquilo é ruim, né? Precisamos saber que a nossa autoridade agiu mal quando agiu contra a palavra de Deus. Precisamos ter essa consciência, mas também precisamos lembrar, irmãos, que nunca esquecer que o Senhor é quem governa todas as coisas, né? E dois textos que me ajudam a pensar bastante, né, sobre essa realidade dos nossos governantes, né, e esperar em Cristo, né, o nosso governante de fato, né, o qual nós devemos almejar, né? Nunca devemos colocar a figura de Cristo nos nossos governantes atuais, porque eles não são, porque nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar mal pelas atitudes que eles tomam, porque são muitas vezes más, egoístas. Mas precisamos lembrar, irmãos, que um dia um governante, né, supremo e bom e perfeito virá, né? Então eu gosto muito de como a igreja, a carta de Apocalipse retrata esse assunto, né? E no começo da carta ele diz, né, logo no versículo 4, no primeiro capítulo: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a carta de Apocalipse, ela já transmite para nós essa realidade de quem Cristo é. Ele é a fiel testemunha,
Ele é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então precisamos lembrar, irmãos, que Cristo é fiel. O Senhor é fiel. Aquilo que Ele prometeu para nós, Ele vai ser fiel para cumprir. Deus não é igual a nós que mentimos e falamos inverdades e somos cheios de dúvida e cheios de questionamentos. O Senhor é certo, o Senhor é fiel e Ele vai cumprir. E Cristo é o primogênito, né? Por causa da sua ressurreição, nós temos plena certeza de que um dia ressuscitaremos junto com Ele. Enquanto aqueles que estiverem mortos, com Ele ressuscitarão. E que sempre, sempre, a autoridade de Cristo sobre as nossas autoridades existiu. Nada fugiu ao seu controle, nada foge ao seu controle, mas tudo está debaixo do seu poder soberano. E da forma como a carta de Apocalipse começa, ela também encerra de uma forma grandiosa e que nos enche de esperança, porque nos lembra de algo muito maior, daquele rei que um dia virá. E ela termina da seguinte maneira: Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Que possamos aguardar, irmãos, pacientemente a volta do Senhor. Que no dia que Ele vier, né, a sua volta será para reinar de forma poderosa e perfeita, com justiça, com amor, com equidade, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos mostra Cristo, o Senhor, o qual é o Rei sobre todas as coisas, sobre todas as autoridades. Não há autoridade que fuja ao controle do Senhor. Ninguém, Pai, está debaixo simplesmente de a sua autoridade soberana, mas só o Senhor é soberano. Todos estamos ligados, Pai, todos os nossos governantes estão ligados ao Senhor. E que o Senhor haja, Pai, conforme a Tua boa vontade, mudando o governante, tirando daqui, colocando o outro lá. O Senhor desenha a história conforme, Pai, a Tua vontade. Nos ajuda, Deus, com paciência, Pai, enxergarmos todo esse caminhar do Senhor e esperarmos em Ti, Pai, porque só o Senhor é bom, só o Senhor é a nossa esperança verdadeira, Pai. Não há esperança nos nossos governantes como há no Senhor. Nos ajude e fortaleça o nosso coração, Pai, a esperar tudo aquilo que o Senhor tem feito e prometido para nós, Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor vai voltar para o seu povo, vai voltar para reinar de forma perfeita e justa, Pai. Obrigado, Deus, pela esperança que há em Ti, Pai. Obrigado pela Tua obra na cruz, que nos revela, Deus, um perfeito Senhor e um perfeito governante futuro. Obrigado por tudo, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, que possamos esperar em Deus. Esperar em Deus o perfeito governante, né? O perfeito reino no qual nós estamos inseridos por causa de Cristo. Então nos lembremos disso, né? Nos lembremos de suportar nossos governantes enquanto estamos aqui, pregar o Evangelho, pregar as boas novas nesse momento difícil, mostrando essa realidade de um governante futuro perfeito, né? Para as pessoas que estão sem esperança, né? Por causa da realidade pecaminosa ao qual nossa política, os nossos governantes vivem. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe nesse dia.